Olá, meus amigos, Shalom! É um prazer poder estar com vocês e falarmos um pouco mais sobre Israel, sobre a Terra Santa. Eu quero fazer um vídeo diferente hoje, né? Quando a gente fala de Israel, de Jerusalém, qual a primeira imagem que vem à tua cabeça? A maioria das pessoas vai dizer o Muro das Lamentações ou a mesquita, o Domo da Rocha, a mesquita dourada, que está no alto da esplanada do templo. Mas quando você pergunta um pouco mais para as pessoas, a fundo, a respeito daqueles dois lugares que são os mais tradicionais, nem sempre as pessoas têm o conhecimento da história daqueles lugares, né? E quando a gente viaja ao longo desses anos de trabalho, levando grupos para Israel, a gente vê por experiência própria que existem diferentes grupos, diferentes tipos de turistas. Há aqueles que querem visitar os lugares porque são lugares famosos, vão lá, tiram fotos e estão satisfeitos plenamente. Outros querem conhecer um pouco mais a história desses lugares. E isso é bom, né? Poder conhecer um pouco mais. Quando foi erguida, por exemplo, a mesquita do Domo da Rocha, você sabe? Então, essa é uma coisa que as pessoas, elas gostam de saber. Mas há aqueles que querem ir mais fundo no pensamento, mais fundo no entendimento histórico. E para esses, há a história mais profunda. E a história mais profunda do Muro das Lamentações vai te levar por baixo do Muro das Lamentações, por dentro do Muro das Lamentações. Aquilo que é chamado o Túnel do Muro das Lamentações. E essa é uma visita que eu quero convidar vocês a fazer conosco hoje. Originalmente, tanto o Muro das Lamentações, quanto o Domo da Rocha, quanto a Mesquita de Al-Aqsa, fazem parte da mesma paisagem, eles se conectam ao longo da história. Vocês sabem que antes da Mesquita de Al-Aqsa ser construída, ali em Jerusalém existia o templo sagrado erguido nos tempos do rei Salomão, cerca de 1000 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. Posteriormente, depois da morte de Salomão, o povo de Israel acabou se corrompendo e vieram os babilônios e, com Nabucodonosor, destruíram o templo sagrado. Isso aconteceu cerca de 580 anos antes da Era Comum. O povo de Israel foi levado cativo na Babilônia, ali ficaram por 70 anos, até que veio uma ordem de Ciro para reconstruir Jerusalém. Esdras e Neemias então começam a reconstrução. Daniel, o profeta, fala de um período de 70 semanas e ali ele fala de 7 semanas para a reconstrução do templo. Depois mais 62 semanas até o surgimento do Messias, por exemplo, né? E daí, no ano 70 da Era Comum, nós tivemos a nova destruição do templo sagrado em Jerusalém. Ali pelos romanos, liderados pelo general Tito. Posteriormente a esse ano 70, no século VIII ali, os muçulmanos, dominando Jerusalém, construíram ali a grande mesquita. Em princípio era menor, obviamente, e daí teve um terremoto, talvez você não saiba, mas teve um terremoto que destruiu aquela mesquita. E daí, no ano 780, mais ou menos, da nossa era, foi erguido o Domo da Rocha, também teve já um terremoto posterior, mais ou menos 1000 anos atrás, e foi reconstruído aquele lugar, estando ali até hoje, né? E por isso mesmo esse lugar é parte da história de Jerusalém, é parte da história da Cidade Santa. E Jerusalém é a terceira cidade mais importante da história para os muçulmanos. Antes vem Meca e Medina. Essas duas cidades são mais importantes, mas Jerusalém é chamada
a pedra fundamental, o Monte Moriá. Foi ali onde o patriarca Abraão sacrificou seu filho Isaque a Deus. Ali Abraão amarrou Isaque e o sacrificou no seu coração a Deus. Essa é a visão judaica. Ali Davi comprou a eira de Araúna. Davi morava num palácio ali próximo, mais perto do Monte Sião. Mas dali Davi, do seu palácio, Davi via o monte onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. E Davi então intentou construir um templo para Deus. E Deus fala para Davi que ele não construiria, mas seu filho Salomão construiria. Davi então compra a eira de Araúna para ali erguer o templo, e Salomão finalmente constrói o primeiro templo. Bom, talvez para você essa história seja muito bonita, mas é uma história que você não consegue visualizar. E a visita dentro do túnel do muro vai te levar para visualizar. Nesse vídeo eu quero apresentar-lhes a Ruth. A Ruth é uma guia da área do Muro das Lamentações, do túnel do muro. E ela argentina, judia argentina, e ela fala em espanhol. Espero que vocês entendam um pouco do que ela vai falar em espanhol. Mas ela nos levou a um tour, a um passeio por dentro da história, por baixo do Muro das Lamentações. Essa área aqui que você vê normalmente, que nesse quadro tem uma representação, essa área aqui do Muro das Lamentações, ela compreende um espaço de pouco mais de 57 metros por 19 metros de altura. Mas você sabia que são mais de 450 metros o muro? Porque aquele muro, o muro ocidental, ele ocupa uma área muito maior. Mas como que eu não vejo aquele muro? Porque a cidade foi erguida posteriormente por cima. Era uma forma de acessar a área onde hoje está a mesquita. E ao invés de construir grandes rampas, o pensamento foi de construir arcos, e esses arcos, a cidade foi construída por sobre ele, e assim se acessava ali a área da esplanada da mesquita. Então essa foi uma ideia. Mas quando se construiu os arcos, por baixo ficou o muro original. E o que eu vou apresentar para vocês, junto com a Ruth, é essa visita ao túnel do Muro das Lamentações, um pouco da história do Muro das Lamentações, você poder tocar no lugar mais sagrado da história para o povo judeu. Quando você vai lá, tem um espaço em que você pode acessar, você consegue ver as pedras que fecharam o acesso por onde entravam, por exemplo, os sacerdotes para acessar ao Santo dos Santos, ao templo sagrado em Jerusalém. Então você vê aquele lugar e você sente, você entende que é o lugar mais perto do Santo dos Santos que se pode chegar. Essa história é fascinante, você pode experimentar. E nós estivemos lá em março de 2020, num final de semana antes de começar a fechar tudo em Jerusalém por causa da pandemia do coronavírus. Hoje, graças a Deus, o turismo tem começado a voltar na Europa. Esperamos que em breve já possam ser reabertos os lugares sagrados em Jerusalém, para que a gente possa visitar esses lugares e aprender um pouco mais da história, mergulhar na história, ir mais fundo na história do povo judeu, ir mais fundo também na nossa fé. E se você quer saber dados, um pouco mais da história do Muro das Lamentações, eu já fiz 2 vídeos no canal falando um pouco da história, quando foi construído, o que foi feito, como foi destruído o templo. Então eu vou deixar isso aí para você no final desse vídeo, para que você possa acessar e poder assistir e conhecer um pouco mais da história do Muro das Lamentações também. Ali não é um lugar de lamentar, ali é um lugar da nossa esperança de que Deus possa nos ouvir e nos trazer de volta o Messias, trazer de volta aquele que é o Redentor de Israel. Então, visitar Jerusalém, visitar o Muro das Lamentações é uma oportunidade de colocar a nossa fé em prática. Você não ora para um muro, Um muro não vai te responder, mas você vai orar para o Deus que permitiu aos filhos de Israel construir em Jerusalém e ali Deus fazer habitar o seu nome para todo sempre. E nesse primeiro vídeo eu espero que você entenda um pouco mais da santidade desse lugar mágico onde nós nos encontramos com Deus. E não é raro você, andando pelo túnel do muro, você encontrar mulheres judias ali orando, sozinhas, conversando com Deus, porque ali era o lugar
onde os sacerdotes entravam, e ali elas tiveram a oportunidade e têm a oportunidade até os dias de hoje de reencontrar com Deus. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos ter um segundo vídeo mostrando de fato dentro do túnel. Hoje você vai ver uma introdução dessa história. Eu vou deixar vocês com a Ruth, e que Deus possa permitir de todos nós renovarmos a nossa fé na Cidade Santa, renovarmos a nossa esperança em Deus, visitando Jerusalém e quem sabe tocando o Muro das Lamentações, quem sabe tocando por baixo do Muro das Lamentações, 16 metros abaixo do Muro das Lamentações, 20 metros abaixo do Muro das Lamentações, mas ainda assim um lugar de esperança para nós e para todo aquele que professa uma fé no Deus Criador dos céus e da terra. E se você quiser viajar para Israel, entre em contato com a gente. A gente tem uma viagem programada para esse ano ainda. Sim, apesar do coronavírus, a nossa fé deve ser renovada, então a gente tem uma viagem para esse ano ainda. E se você quiser ir no ano que vem, ou seja, no tempo que você estiver vendo esse vídeo, poder conhecer Jerusalém, mais dos lugares sagrados, muito além do que meramente fotos. Porque visitar o Muro das Lamentações ao fundo, né? Quando você está vendo aqui o Muro das Lamentações, lá ao fundo, não dá para ver nesse quadro, mas ao fundo você consegue ver o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, Zacarias, no capítulo 14, fala: naquele dia os pés do Senhor descerão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Então, visitar Jerusalém, visitar o Muro das Lamentações, é ver a história do passado, do presente e do futuro se cumprindo. Anote aí o nosso telefone, o nosso contato, vai aparecer várias vezes ao longo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre a Cidade Santa, entre em contato com a gente aí e nós vamos tentar te ajudar a reforçar a cada dia mais a sua fé em Deus, tá bom? Fica aí com a Ruth e com a explicação que ela deu para nós em março de 2020. De 488 metros. Eso significa que hay una gran parte que no se puede ver desde afuera. ¿Qué es el cótel exactamente? El muro. ¿Por qué es sagrado para el pueblo judío? ¿Por qué hay una gran parte que no se ve? ¿O dónde está esa parte que no se ve? ¿Cuál es la relación con el monte del templo? Es lo que voy a tratar de explicarles ahora. ¿Cómo? A través de este modelo. Este modelo es del monte del templo, el monte Moría bíblico. Aquí, de acuerdo a la tradición judía, aquí se crea el mundo. Desde aquí comienza el mundo y desde aquí comienza a expandirse. ¿Cómo? A través de la punta del monte que se llama la piedra fundamental, el punto principal. Allí vinieron después Abraham e Isaac, en lo conocido como el sacrificio de Isaac, exactamente. Y tiempo después va a venir un rey, el rey. Él va a comprar el lugar de Aramna el Jebuseo. Él va a trabajar sobre los fundamentos. Él va a traer los tesoros. Y él va a componer cánticos para ser cantados en este lugar. ¿Quién fue?
el rey David, exactamente, porque quiso construir el templo. Ahora, ¿David construyó el templo, sí o no? No. No, ¿por qué? Porque David fue un rey guerrero y el templo tiene que ser construido por alguien de paz. ¿Quién va a ser esa persona de paz? El rey Salomón. Salomón en hebreo se dice Shlomo. Viene de la palabra hebrea Shalom, paz. 410 años estuvo este templo en pie hasta que va a venir un pueblo y lo va a destruir. No solo que lo destruye, sino que se va a llevar a gran parte del pueblo al exilio. Ellos fueron los babilonios. 70 años después hay permiso a regresar y a construir lo que va a ser conocido como el segundo templo. Ahora, ustedes tienen que saber, cuando el pueblo llega, ¿qué es lo que ellos ven aquí? Destrucción. Destrucción y pobreza. Por eso, la construcción del segundo templo, en su principio, fue tan simple, pero tan simple, que las personas que conocían el primer templo lloraban cuando veían el segundo templo. El tiempo pasa. Hace 2000 años aproximadamente va a conquistar la zona un imperio. Ellos fueron los romanos y pusieron un rey. ¿Qué rey? El rey Herodes. Ahora, Herodes es muy conocido por muchas cosas, pero también porque fue un gran constructor. Ahora, ¿ustedes pasearon por Cesarea? ¿El puerto de Cesarea? No. Masada, Sí. el Herodión, todo lo construyó Herodes. Por supuesto, en lo que se considera el centro espiritual, el centro del mundo, uno de los nombres de Jerusalén, él va a hacer un cambio impresionante. Primero, embellecer el segundo templo. Eso en un plazo de 1 año y medio y más. Pero no solamente eso, sino que él va a trabajar sobre el monte. ¿Qué va a hacer con el monte? Él va a construir una explanada. Para eso, va a cortar parte de la roca que hay en el norte y la va a dejar en el norte. Acuérdense porque se lo voy a hacer acordar. Y va a construir una mesa con 4 muros de sostén. Uno de estos muros es Cótel. el cótel, exactamente, el muro occidental, el cótel, 488 metros. ¿Y qué pasó? En el año 70 hay una revolución del pueblo judío frente a los romanos. ¿Quiénes ganan? Los romanos. Y van a destruir el segundo templo que estuvo 420 años en pie. Y desde allí la historia se divide. Primero, ¿qué pasa con el pueblo judío? Hay una prohibición del pueblo de continuar viviendo aquí en Jerusalén. Hay una expulsión y después una dispersión por diferentes lugares del mundo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2000 años como pueblo independiente, cuando el corazón siempre estuvo aquí, en el monte del templo, en el cótel, en Jerusalén. Pero ¿qué va a pasar mientras tanto con Jerusalén, con el monte del templo? Hace 1300 años aproximadamente va a venir aquí otro pueblo. Ellos fueron los primeros musulmanes y van a construir exactamente sobre la punta del monte el domo de la roca. ¿Por qué? Porque es sobre la roca fundamental. Y al lado la mezquita del Aqsa es lo que se puede ver hoy en el monte
del templo. Pero el tiempo pasa y hace 800 años va a venir otro pueblo también del norte de África, también musulmanes. Se llamaron los mamelucos y tuvieron una idea muy interesante. ¿Cuál es la idea? Esta. Acceder al monte del templo es difícil. ¿Por qué? Tenemos un monte, ¿qué hay al lado del monte? Valles profundos. ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil llegar al monte del templo? Esto es lo que ellos pensaron. Cortar el monte no se puede, pero sí se puede elevar la ciudad. Y ahora les pido que se fijen arriba. Olhem para cima. Para elevar la ciudad vamos a construir arcos y arcos parecidos a lo que ustedes están viendo, y sobre los arcos vamos a construir la ciudad de tal manera que todo lo que no se puede ver del poder va a quedar tapado por los arcos y la ciudad que hay sobre los arcos. Y ese va a ser nuestro paseo. Nosotros vamos a llegar hasta el muro, hasta el cótel, y vamos a ir hasta el final del cótel para el norte. Siempre va a estar oculto debajo de arcos. Muy bien, pero ¿qué pasó desde hace 800 años? La vida está arriba, la ciudad sobre los arcos. Y de a poco todo esto se va olvidando. Toda la historia debajo de estos arcos se olvida. ¿Hasta cuándo? Hasta 1967. En 1967, Guerra de los 6 días, se llega al monte del templo, se llega al cótel y se comienza a trabajar. Y yo quiero que ustedes sepan que cada centímetro que vamos a caminar hoy, hasta el techo, realmente hasta el final de los arcos, estaba lleno de basura, estaba lleno de tierra, estaba lleno de cloaca y por supuesto antigüedades. Tardaron 20 años en abrir un pedacito muy chiquitito. Hoy hay 4 excavaciones nuevas y aún se hallaron cosas de la época del primer templo. Estamos hablando de más de 2700 años. Y ahora sí, la pregunta. Este es el templo en la época de Herodes. Así está escrito, segundo templo. Quien no vio este templo no vio algo bello en su vida. Esta es la parte donde se reza afuera. Ahora bien, ¿por qué es justamente el muro occidental el que es sagrado o es importante para el pueblo judío? Porque es el más cercano al Santo de los Santos, al Santo Sanctorum, al Kodesh HaKodashim, el lugar donde está la piedra fundamental, el lugar donde estuvo el arca de la ley, el lugar donde una vez por año entraba el sumo sacerdote para hacer sus oficios. Cuando se destruye el templo, de alguna manera, por su cercanía a este punto, pasa a ser el muro occidental el importante para el pueblo judío. Y ahora sí, gente linda, ¿estamos preparados? Sí.